Galera, é o seguinte, ó, assunto eletrólise da parte ígnea qualitativa. A gente não vai fazer conta aqui, a gente só vai ver o que a gente produz, essa é a parte qualitativa, e uma substância muito simples que é o cloreto de sódio. Quando a gente parte aqui, quando a gente coloca a corrente elétrica no cloreto de sódio, ocorre a fusão desse material. Essa fusão é a separação das cargas do cloreto de sódio, que a maioria de vocês conhecem, formada pelo cátion sódio mais 1 e pelo ânion cloreto. Só que na eletrólise não é só isso que acontece. O que acontece aqui, ó, é que o sódio que tem carga mais 1, ele obrigatoriamente vai ter a carga dele zerada. Então o sódio mais 1, ele vai ser formado pelo sódio zero. Então, ó, o sódio mais 1 vai formar o sódio zero. No caso do cloro menos 1, o cloro está com a carga menos 1 aqui, a gente também vai trazer a carga do cloro para a carga zero, só que a gente tem uma coisa diferente. O cloro ele é um gás. E aí, sempre que você tiver um ametal, como é o caso do cloro, a gente vai ter a formação de um gás. Então a gente vai botar um Gzinho aqui, ó. E sempre que você tiver a formação de um gás, olha o que vai acontecer com a molécula. Ela vai ser uma molécula diatômica. Olha lá, por isso que eu coloquei ali o Cl2. No caso do sódio, não. O sódio ele não é um ametal, pelo contrário. O sódio é um metal. E toda vez que você tiver um metal, a hora que a carga dele vier de 1 para 0, ele vai formar o estado sólido. E o estado sólido, toda vez que forma, é monoatômico. Então, para a gente poder resumir esse pedaço aqui, como é que funciona? A corrente elétrica separa os dois elementos com suas respectivas cargas e faz com que o cara que tem a carga positiva venha para 0. Se ele for um metal, ele vem na forma monoatômica, e o cara que está negativo também venha para 0. Se a gente prestar atenção no que está acontecendo, esse trecho todinho aqui, ó, esse trecho todinho aqui é o trecho de uma redução. Ou seja, a carga do sódio estava positiva e veio para 0. Então a gente tem uma redução. A gente vai escrever essa redução aqui, ó. O sódio estava positivo e veio para a carga 0, sofrendo o que a gente chama de redução. Quem faz isso? A corrente elétrica. O sódio ganha um elétron e vem para a carga 0. No outro lado da história, aqui, por exemplo, a gente já não tem mais uma redução. A gente tem uma oxidação. Então aqui a gente tem uma oxidação, porque o cara que é negativo, no caso o cloro, veio para 0. E quando o cloro negativo vem para 0, a gente naturalmente não tem uma redução, a gente tem uma oxidação. Então eu vou escrever assim, ó, o cloro menos 1 vem para Cl2 zero. Só que eu não posso um cloro formar 2. Então a gente bota aqui o meio na frente. O meio para multiplicar pelo 2, para ficar 1 de cada lado. Só que eu preciso entender que se na redução ocorre ganho de elétrons, na oxidação existe perda. Ah lá. O cloro menos 1 vai perder a carga negativa dele e vai ficar com a carga 0. Ou seja, sempre que você tiver uma eletrólise ígnea, você vai ter um cara positivo e um cara negativo. O cara positivo vai vir para 0, o cara negativo também vai vir para 0, só que eu tenho que tomar cuidado. Normalmente o positivo ele é metal, então a gente vai ter uma espécie monoatômica. Normalmente o negativo é um ametal, então a gente vai ter uma espécie diatômica. Então a gente vai escrever a semi-reação de redução, a gente vai escrever a semi-reação de oxidação e a soma das duas, galera, me dá a equação global da eletrólise. Ou seja, tudo o que aconteceu. É importante que na soma aqui das duas equações, o número de elétrons seja cancelado. Então eu só consigo cancelar o número de elétrons porque eles estão iguais. Se eu prestar atenção quem está do lado esquerdo da seta, eu tenho sódio com a carga mais 1 e o cloro com a carga menos 1. Do lado direito da seta, eu tenho o sódio com a carga 0 e o cloro 2 com a carga 0, mas a gente colocando um meio aqui na frente,
por causa da estequiometria, que a gente tem um cloro, aqui a gente só pode ter um. Então essa daqui é a equação global do cloreto de sódio na eletrólise hídrica. Beleza? Daqui a pouco a gente vai ver a eletrólise em solução aquosa, quando a gente tem a interferência da água, e aí algumas coisas mudam nesse sentido. Valeu? Olha para o próximo vídeo então.